Olá, irmãos, tudo bem? Estou aqui eu de novo para trazer mais um ensino aqui na nossa EBD desse domingo. E o ensino que eu venho trazer nesse domingo agora é pode ser uma continuação do ensino que eu trouxe no domingo passado. No domingo passado, na EBD, eu falei de como foi o nascimento de Jesus, esclarecendo muitas dúvidas e muitas questões que existem sobre o nascimento dele, já que para muitas pessoas existiam muitos mistérios e muitas dúvidas de como se lidou todo esse nascimento, todo esse processo, quais foram os fatos que aconteceram e alguns mitos que existem devido a interpretações teatrais e outras coisas mesmo culturais nossas. E falei bastante sobre isso na EBD do domingo passado. E nessa EBD agora desse domingo, eu venho trazer as profecias que predisseram o nascimento de Jesus Cristo. Eu vou falar sobre as profecias que falaram sobre a vida de Cristo, de como ele ia nascer, dos acontecimentos. Eu vou falar sobre as profecias mesmo. Realmente, tudo aquilo que Deus já tinha revelado ao povo de como lidaria esse nascimento. E quando eu fui estudar para montar essa aula de hoje, uma coisa que eu achei interessante, já trago agora aqui no começo, é que, diferente da segunda vinda de Cristo, que é a qual nós hoje esperamos, a primeira vinda de Cristo, que ele nasceu como filho de José e de Maria, que eram pobres, humildes, Jesus em forma de homem, nessa primeira vinda dele, na qual ele veio como um servo humilde, foi muito bem falada e até dita quando isso aconteceria. Então, elas podiam até calcular e dizer, vai acontecer aproximadamente em tal ano, vai ser em tal lugar, porque os profetas receberam essas palavras de Deus ao longo dos anos e foram falando de como seria e quando aconteceria. Bem diferente agora da segunda vinda de Cristo, que é a qual a gente espera, que até os apóstolos perguntaram para Jesus, Senhor, quando vai acontecer todas essas coisas? E ele disse que somente o Pai sabia de quando essas coisas iam acontecer. O interessante, como eu falei, é que na primeira vinda de Cristo foi muito bem revelado, foi muito bem falado e se tinha noções de quando isso aconteceria. E também isso é perceptível vendo na aula passada que eu falei, aquela parte lá de Herodes, quando os reis magos vão até Herodes perguntando onde estava o menino, e aí Herodes pergunta para os seus conselheiros e qual era o tempo que o menino ia ter de nascer, e aonde seria, e os caras falam, os conselheiros falam, vai ser em Belém, da Judéia, e é aproximadamente há 1 ou 2 anos atrás. Então, eles meio que já tinham eles já tinham noção de onde e quando seria a vinda do Cristo. Já a segunda vinda não tinha a segunda vinda nós não temos, na verdade, até hoje, uma data certa, pois o Senhor não quis assim nos revelar de quando seria, mas a primeira vinda foi revelado e através dos profetas ao longo de anos. E sobre essas profecias, eu listei algumas aqui, até com minha colinha aqui, das que eu listei e fui escrevendo aqui. E eu meio que organizei elas de uma forma cronológica, porque não foi uma forma cronológica de quando elas aconteceram, ou foram faladas, ou como cronológico como estão na Bíblia, mas está numa forma cronológica assim, em questão de uma cronologia que eu criei mesmo, para que acho que ficaria mais fácil de entender os acontecimentos. Por exemplo, vamos ver aqui algumas profecias falando de onde Jesus nasceria. Eu botei essas profecias na frente de outras
porque assim ficaria mais fácil, tá bom? Então a ordem aqui é uma ordem que eu considero mais cronológica, mais fácil de entender. Não é uma ordem cronológica de quando elas foram ditas, ou ordem bíblica, é mais para ficar mais fácil de entender com todo o contexto de acontecimentos que teve. E a primeira profecia que eu vou ler aqui, ela está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu estou lendo aqui. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. E este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa profecia que eu trago como primeira, eu trago ela como primeira, um dos motivos é porque ela aconteceu em Gênesis. Então, Gênesis realmente, cronologicamente, aconteceu bem antes. Mas o motivo dela ser a primeira, porque nessa profecia aqui foi o próprio Deus falando a Adão e a Eva de pecado, comer o fruto proibido, e teve aquele diálogo, Adão falou, olha Senhor, eu pequei, mas foi culpa da mulher que tu me deste, porque ela que me deu o fruto, e a mulher botou culpa na cobra, e a cobra não tinha que botar a culpa, acabou levando a culpa, perdendo os braços, e rastejar pela terra e tudo mais. E durante esses acontecimentos, Deus chega e fala o seguinte, olha, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e ele ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa profecia, ela pode ser tanto usada para a vinda de Cristo, da primeira vinda, quanto na segunda vinda. A primeira vinda, porque ele fala que viria alguém que seria da descendência da mulher, ou seja, viria da mulher, e esse lhe feriria a cabeça da cobra, mas a cobra também lhe feriria o calcanhar. Essa profecia ela é tanto para a primeira vinda de Cristo quanto para a segunda, porque a parte da descendente da mulher que veio, aconteceu, que foi o nascimento de Cristo, e é questão de ferir o calcanhar, mas a gente meio que ainda aguarda a segunda vinda de Cristo, onde ele esmagará, e que algumas versões falam, a minha fala ferirá, outros falam vai esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Mas não é o assunto da aula de hoje, mas sim essa parte. Então, a primeira profecia que eu trago é essa de Gênesis, que falaria que da descendência da mulher viria alguém, e esse alguém seria o Salvador. Então, quando Adão e Eva pecaram, no paraíso, Deus já tinha revelado alguns detalhes do seu plano, não todo, porque todo ele foi falando ao decorrer de toda a história, de toda a Bíblia. Mas já em Gênesis, depois que Adão e Eva pecam, Deus já deixa isso claro do seu plano e como ele já tinha pensado em tudo. A próxima profecia que eu vou trazer está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Irmãos, lembrando que estou utilizando aqui a versão da Bíblia NVI, tá bom? É uma versão que eu gosto para leitura e o motivo de usar ela é porque ela tem uma linguagem mais atual, mais fácil do nosso tempo, e eu compreendo bem melhor do que outras versões. Então, eu gosto muito de usar a versão NVI, tá bom? Vou estar lendo aqui agora. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém, Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Esse texto de Miqueias, eu botei ele como segundo, porque nesse texto de Miqueias foi profetizado aonde nasceria o Salvador, que seria em Belém. Aqui ele ainda deixa claro, Belém entre o clã de Judá, ou seja, Belém da Judéia. E como eu falei também na aula passada,
que Herodes até pergunta para os seus conselheiros da onde viria nascer o Salvador. E aí eles falam que nasceria em Belém da Judéia. Então, aqui em Miqueias, já vemos que Deus já tinha falado para o povo, falado, olha, Salvador virá de Belém, Belém da Judéia. O próximo texto, ele é Isaías, capítulo 7, 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Está lendo aqui. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Esse texto de Isaías é um texto, eu não lembro de qual rei Isaías estava falando, mas Isaías estava falando como a forma de Deus. Deus estava utilizando Isaías para falar com o rei, e aí ele chega para o rei e fala, olha, peça-te um sinal para que creia. E aí o rei fala, não, que jamais tentaria o seu Deus, ou exigiria dele um sinal. Mas aí mesmo assim o Senhor chega e fala, não, mas mesmo assim lhe darei um sinal. E aí o sinal que ele dá é exatamente esse. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. E eu acho que esse é um dos maiores sinais da vida de Cristo, de quem seria o Cristo. Porque uma coisa interessante é que em todo o Velho Testamento Deus teve a preocupação de explicar bem para o povo quem seria Cristo e quais seriam as marcas de Cristo, como eles saberiam qual é o Cristo e quem é ele, através dos profetas, para que o povo não se enganasse ou não deixasse tipo Cristo vindo e não saber que ele era o Cristo. Deus sempre se preocupou com isso, deixou marcas. E eu acho que essa é uma das marcas mais fortes e de maior destaque, de maior valor. É que já tinha sido dito que uma virgem ficaria grávida e daria à luz a um filho e chamaria Emanuel. Esse mesmo texto é citado em Mateus. Mateus, quando ele vai falar sobre a genealogia de Cristo, ele vai falar de como se deu o nascimento de Cristo, porque Mateus, quando escreveu o seu evangelho, ele escreveu o seu evangelho pensando para os judeus, no intuito para os judeus que conheciam as leis, que conheciam os profetas e todo o Velho Testamento, e ele enfatiza muito nas profecias, Mateus, que foram ditas pelos profetas. E o próprio Mateus fala que e assim se cumpriu a profecia, que a virgem ficaria grávida e daria um filho e chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus ele relembra dessa profecia que foi dita por profeta Isaías. O profeta Isaías ele é muito conhecido também porque ele foi o profeta que mais falou de como seria o Cristo, de como ele nasceria, quais seriam os sinais dele, do seu ministério. Isaías ele é até conhecido como um profeta messiânico, pois ele nas suas profecias acaba falando muito sobre a vinda de Cristo e quais seriam as marcas de Cristo que a gente reconheceria ele aqui na Terra e saberia dizer, não, esse realmente é o Cristo. Então nós já vimos aqui 3 profecias, já vimos a de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala quando Deus fala que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e o descendente da serpente feriria o seu calcanhar, que fala que viria alguém, que viria um Salvador. A outra está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que fala aonde Salvador nasceria, ou seja, a primeira fala, olha, vai vir um Salvador. A segunda já fala, olha, esse Salvador, ele virá de Belém, nascerá em Belém. A outra já fala, olha, que é o de Isaías, que a gente acabou de ler, Isaías capítulo 7, versículo 14, falaria, olha, nosso Salvador, ele nascerá de uma virgem. E ele será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Ou seja, já vimos que
Deus aqui, ele já começa a se revelando ao povo com o tempo, falando de como seria esse acontecimento. Nós já vimos que ele viria, que está narrado em Gênesis, aonde ele nasceria e como se daria esse nascimento, que seria o nascimento através de uma virgem que ficaria grávida. O próximo texto, vão ser dois, na verdade, porque esses são dois textos que falam mais ou menos de uma coisa específica. O primeiro texto que eu vou ler vai ser Isaías 9, 6 e 7, e depois eu vou estar lendo Jeremias 23, 5 e 6. Eu separei esses dois textos e botei eles juntos, pois ambos basicamente falam, dois profetas diferentes deram a mesma profecia sobre Cristo. Por isso que eu botei eles juntos. E eu vou estar lendo aqui Isaías e depois eu vou estar lendo Jeremias. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse é o Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7. Agora eu vou estar lendo Jeremias 23, 5 e 6 e vou estar explicando os dois. Dias virão, declara o Senhor, em que levarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva e Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado Senhor, a nossa justiça. Amém. Esses dois textos, eles falam também sobre uma coisa muito importante que próprio Mateus também, no seu evangelho, quando vai falar sobre a genealogia de Cristo e do seu nascimento e tudo mais, ele enfatiza que Jesus Cristo vem da linhagem de Davi. E isso também tinha sido profetizado, tanto por Isaías quanto por Jeremias. Ambos, nesses dois textos que eu acabei de ler, falam sobre que eles viriam da linhagem de Davi. O Isaías ele fala que haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino estabelecido e mantido. Ele fala, olha, do reino de Davi terá paz, haverá um novo sucessor da linhagem de Davi que vai trazer a paz. Então ele falava, ó, vai vir alguém da linhagem de Davi. Outro, que aí Jeremias fala aqui, né? E eu levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. Ou seja, tanto Isaías quanto Jeremias falaram, olha, e ele será da linhagem de Davi, e ele será um rei poderoso, rei justo, estenderá seu reino sobre toda a terra e reinará com retidão. Tanto Isaías quanto Jeremias dão muitos adjetivos para como seria esse rei. Acredito até que é por causa, às vezes, desses textos que o povo não acreditou que Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele era o Cristo, que ele era aquele que Deus tinha prometido, que Deus tinha falado que viria, que seria esse rei, porque ele chegou como humilde, como filho, como eu falei no começo, filho da Maria e do José, que é humilde, manso. Ele não veio com aquela, como o povo esperava, que seria um rei, que libertaria ele das forças do Império Romano e tudo mais, e faria uma revolução. Era isso que o povo esperava quando Jesus, o povo esperava quando Jesus viesse, o Cristo viesse. Só que foi totalmente diferente. Acredito eu, muito por causa dessas profecias como essa. Mas acabaram esquecendo outros que falaram, que Isaías mesmo fala muito, como seria esse aspecto de Cristo, falaria que ele seria pobre, que ele não teria beleza alguma, que ele seria manso e humilde. Então, nós já vimos agora aqui eu vou chamar de quarto ponto,
de como que eram as profecias que falavam de como seria o nascimento de Cristo, que é a profecia que fala que Cristo ele seria da linhagem de Davi. Então nós já vimos que foi profetizado que seria enviado um Salvador, que esse Salvador ele viria de Belém, nasceria em Belém, que esse Salvador ele nasceria através de uma virgem ficaria grávida e daria à luz esse Salvador, e também que esse Salvador seria da linhagem de Davi. Nós vimos aqui todas as profecias que falaram sobre esses acontecimentos e sobre tudo isso. O próximo que eu vou trazer aqui, ele está em Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 27. Esse de Daniel, como eu disse no começo do vídeo, Daniel, ele foi um profeta que disse quando Jesus nasceria. A gente vai ver aqui, lendo aqui, mas eu falei no começo até, que diferente da segunda vinda de Cristo, que é a qual a gente espera hoje, nós não sabemos nem o dia nem a hora, o do nascimento de Cristo se sabia mais ou menos quando aconteceria isso, quando daria esses acontecimentos. E quem foi o profeta que falou quando isso aconteceria? Foi Daniel, nesse texto aqui que está lendo agora, tá bom? Então, Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 27. Saiba e entendas que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar a reconstrução de Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas, e ela será reconstruída com ruas de muros, mas em tempos difíceis. Depois de 62 semanas, o ungido será morto, e haverá um lugar para ele, e a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá, e o fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e a desolação foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim aos sacrifícios e ofertas, e numa ala do templo será colocado sacrifícios terríveis, até que chegue sobre ele o fim o fim que lhe está decretado. Peço desculpa aí um pouco pela leitura. Estou com um pouco de rinite. Irmãos, esse de Daniel em específico, ele é um texto de uma profecia de Daniel que ela é bem complexa. E ela é complexa e ela acaba não somente falando do dia de quando ele nasceria, mas fala até de quando aconteceria a sua morte e coisas que aconteceriam por vir. Não vou abordar isso, porque não é o tema. Talvez eu possa fazer isso um outro dia, ou o mestre Rui ou o Breno falar sobre isso mais detalhado qualquer outro dia, em outras EBDs, ou até nos cultos. Mas o nosso principal aqui é quando ele fala sobre o nascimento, de quando aconteceria. E aí ele fala de quando aconteceria isso. E aí ele fala assim, que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir o Jerusalém, que aqui Daniel, quando ele escreve esse texto, quando Daniel profetiza isso, eles estavam na Babilônia, a Babilônia tinha invadido, destruído Jerusalém, o templo e o muro, e tinha levado todo mundo para a Babilônia no exílio. E quando eles estavam lá, Daniel ele profetiza que após ser decretado e for restaurado, for reconstruído o templo e os muros de Jerusalém, começaria a contar um tempo de de 62 semanas. E ele fala aqui que haverá 7 semanas e 62 semanas, que seria para reconstruir o templo.
que essas semanas de Daniel aqui, para quem entende de teologia, essas semanas aqui, 62 semanas que ele fala são semanas proféticas, e as semanas proféticas são vistas com 7 anos. Ou seja, quando ele fala de 62 semanas, seria 62 vezes 7 anos. Ou seja, vou até calcular aqui, que eu não lembro de cabeça. 62 vezes 7, que dá 434 anos aproximadamente. Vamos lá. O que Daniel queria falar? Tendo em mente as questões das semanas proféticas que eu falei, que são 7 anos, não 7 dias, igual a gente espera, quando a gente fala em semana. E aí ele fala, olha, do momento que for reconstruído o Templo de Jerusalém e os muros, começará a contar esse período de semanas. E depois disso, nascerá o Salvador. Por isso que eu falei que tinha como mais ou menos calcular e dizer quando aconteceria o nascimento de Cristo. Não tinha tipo uma data certinha, vai acontecer no dia 23 de março do ano 0. Não tinha como dizer isso. Mas o povo sabia mais ou menos qual era o período, quando isso iria acontecer. Pois era uma questão só de, tipo, vai mais ou menos acontecer depois de uns 434 anos depois que o templo foi construído. E isso aconteceu, o templo foi reconstruído, foi liberado, reconstruíram o templo e bateu essa data. Foi aproximadamente 440 anos depois da reconstrução do templo que Jesus nasceu. Então, Daniel acabou profetizando isso, de quando mais ou menos aconteceria isso. E isso também é narrado em Mateus, quando o próprio esqueci agora o nome do rei. O próprio rei Herodes, quando ele vai perguntar para os seus conselheiros aonde Jesus viria nascer, aonde o Cristo nasceria e qual era o tempo. E tanto eles falaram que batia o tempo e que também ele nasceria em Belém. Por isso que Herodes chega e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo do sexo masculino em Belém. Pois eles tinham essa noção de quando mais ou menos o Cristo iria nascer. Também ele tomou como base também o próprio relato da aparição da estrela dos reis magos que foram até Herodes. Então vamos lá, só recapitulando. A gente já viu profecias que falaram que um Salvador seria enviado, profecias que falaram sobre o lugar do seu nascimento, profecias que falaram de como se daria esse nascimento, profecias que falaram da sua linhagem, que ele viria da linhagem de Davi, que ele viria dessa linhagem de Davi, que foi uma promessa dada a Davi, que dele viria o Salvador, e Deus cumpriu essa promessa. Ou seja, já vimos que ele nasceria em Belém, ele viria da Virgem, que ele nasceria da Virgem, e ele também seria da linhagem de Davi. Também, e vimos agora quando se daria o seu nascimento, que era mais ou menos 440 anos depois da reconstrução do templo, depois do exílio da Babilônia. Ou seja, quando eles foram exilados, o rei Ciro depois liberou para ele reconstruir o templo e o muro, e após a reconstrução do templo e o muro, se começaria a contar mais ou menos esses 440 anos que daria o nascimento de Cristo. E o último profecia que eu separei para trazer hoje está em Jeremias capítulo 31, 15. E essa profecia, ela é uma profecia que fala de um acontecimento que também marcaria a vinda de Cristo,
e esse saber que Cristo nasceu devido a esse acontecimento. E, e eu vou estar lendo aqui, e depois eu vou falar qual seria esse acontecimento. Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Jeremias 31, 15. Essa profecia que foi dada ao profeta Jeremias, ela fala de um acontecimento trágico, mas que esse acontecimento marcaria a vida de Cristo, que o nascimento dele, que foi a chacina que Herodes mandou fazer, que, como eu falei, tanto já nesse vídeo quanto no vídeo passado da EBD do outro domingo, Herodes mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, devido aos relatos dos reis magos e do que ele perguntou aos seus conselheiros do lugar e quando socorreria. E devido a isso, Herodes, com medo de Cristo, de perder o seu trono, ele manda matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo em Belém. Lógico que um anjo veio a José em sonho e falou para eles fugirem para o Egito, para que a criança não fosse morta. E Mateus também narra isso aqui, também, de Jeremias. Mateus também, como eu falei, Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus, e como ele escreveu para os judeus, ele escreveu o seu evangelho sempre enfatizando, dizendo, Mateus, ele sempre fala isso, pois foi feito para cumprir o que está escrito, se foi feito para cumprir o que está escrito, porque Mateus ele se preocupava com isso, pois ele escrevia para o povo judeu, e o povo judeu conhecia muito bem e muito detalhado as profecias, ele conhecia muito bem a Torá, todos os profetas. Os judeus eles tinham esse conhecimento, e Mateus, para falar sobre Cristo, ele sempre utilizou as referências dos próprios profetas que falaram no passado e que aconteceram, para que o povo vesse, os judeus vesse que realmente aquele carpinteiro era realmente o Cristo, realmente aquele que Deus tinha prometido, e que veio e que nasceu, e que fez tudo aquilo que Deus tinha prometido, que morreu pelos nossos pecados e tudo mais. Mateus ele se preocupa muito com isso, se importa muito de sempre estar relatando isso e explicando isso aos leitores do seu evangelho. E ele fala principalmente dessa parte aqui, que ele fala que assim cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que ouve-se uma voz em Ramá, pranto e choro, é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque seus filhos já não existem. Falando desse acontecimento trágico do Herodes que mandou matar todos os meninos de 2 a 1 ano de Belém. Então, irmãos, fazendo a última recapitulação, para que fique bem claro, em todo o Velho Testamento, Deus sempre deu pistas de como seria a vinda desse Salvador, o que se daria, quais seriam as marcas e como se saberia que ele nasceu, que ele veio, que realmente é ele. E aqui eu só separei basicamente as que falam sobre o seu nascimento, de como se daria o seu nascimento. Mas são um monte de profecias que falam de como seria o seu modo, de como ele seria, como seria o seu rosto, qual seria a sua condição social, e tantas outras profecias que falam sobre como seria Cristo e como ele poderia ser reconhecido. E aqui, como eu falei, eu trouxe as que falam, as principais, as que eu achei, pelo menos, que falam sobre como se daria esse nascimento, como se daria toda essa questão do nascimento de Cristo.
E fazendo a última recapitulação aqui, que primeiro em Gênesis fala, no capítulo 3, versículo 15, que viria um Salvador da linhagem da mulher, descendente da mulher. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala aonde ele nasceria, da onde ele viria, que viria seria Belém da Judéia. O terceiro ponto, que é um sinal que também saberia que aquele menino que nasceu seria o Salvador, é que ele fala que ele nasceria de uma virgem, ou seja, a virgem ficaria grávida. Esse seria o sinal para saber que ele realmente era o Cristo que nasceu, e isso aconteceu. O quarto sinal que eu li aqui, a quarta profecia aqui, é que ele seria da linhagem de Davi. Tanto Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, fala isso, quanto Jeremias, no 23, 5, 6. Ou seja, ele viria da linhagem de Davi. O quinto ponto, seria mais ou menos quando Jesus nasceria, que seria o tempo, que seria aproximadamente em 440 anos após a reconstrução dos templos dos muros de Jerusalém. Ou seja, o povo tinha mais ou menos uma noção de quando isso aconteceria. E o sexto e último ponto seria marcado também o nascimento do Senhor por uma chacina, que seria as mortes dos filhos homens em Belém, que também isso seria uma marca que o Cristo já teria nascido. E eu escolhi essas aqui porque elas são facilmente de achar esses textos, principalmente lendo Mateus. Mateus ele utiliza muitas referências do Velho Testamento para que ficasse fácil para o povo judeu compreender sobre Cristo, e que para compreender sobre Jesus, que ele realmente era o Cristo. Então, meus irmãos, é isso que eu queria trazer nesse domingo para a EBD. Novamente agradeço aí o convite do pastor Breno, fiquei muito feliz de vir aqui. Podemos junto aprender sobre isso, porque muitos desses textos aqui eu nem conhecia, então eu acabei tendo que ir atrás, ler, estudar e aprender. Como eu disse, fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido aprender e ver como Deus sempre foi um Deus zeloso e cuidadoso, desde o Velho Testamento até o Novo, sempre dando sinais de como seria a primeira vinda de Cristo quanto a segunda. Hoje nós aguardamos a segunda e temos os sinais da segunda vinda de Cristo, mas no Velho Testamento o povo já tinha os sinais da primeira vinda de Cristo. E a gente vê como o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso, e que sempre deixou sinais para que a gente nunca fosse enganado, e para que a gente soubesse que é verdadeiramente Cristo, é verdadeiramente alguém enviado por Ele. Como eu disse, espero que tenham todos gostado, que tenham conseguido aprender junto aqui comigo. Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, tanto nos comentários aqui do vídeo, quanto no grupo da igreja, quanto no meu privado. Estarei respondendo e tirando as dúvidas, tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, tenham todos aí um bom domingo e que Deus possa estar abençoando vocês nesse fim de ano, quem está se aproximando, tá? Desejo a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E que Deus abençoe a todos.